Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c está esboçado abaixo. Então, podemos concluir que... Aí ele fala sobre os sinais dos coeficientes a, b e c dessa função de forma genérica, representada uma função do segundo grau. Aqui, ó, eu tenho o coeficiente a antes do x ao quadrado, o coeficiente b antes do x e o coeficiente c termo independente. Então, ele precisa aí definir os sinais, né, positivo ou negativo, desses coeficientes a partir da disposição gráfica. Então, essa aí é a característica desse exercício. Bom, como é que eu verifico? Vou começar pelo A. O A é o mais fácil de verificar, né? Como é que eu verifico o sinal do A? O A, ele só pode ser ou positivo, maior que zero, ou o A pode ser negativo, menor que zero. O A não pode ser zero. E quando que eu sei que quando é um, quando é outro? Quando eu sei que o A é positivo, quando eu sei que o A é negativo? O A é positivo se a parábola estiver com esse formato. Parece uma boquinha sorrindo aqui, ó, se eu pensar, ó, isso é quase um bonequinho aqui, ó, sorrindo para positivo. E o A negativo, a parábola fica com esse formato, ó, uma boquinha. Se eu fizesse aqui o bonequinho, ó, ficaria um bonequinho com uma cara mais de triste. Então, positivo, boquinha sorrindo, negativo, boquinha triste. E aqui eu verifico que a boquinha é triste, né? Eu posso botar o olhinho aqui, o outro olhinho aqui, o narizinho aqui. Eu fico com um bonequinho, ó, triste. Então, o A é negativo. Ok. Então, sendo A negativo, eu tenho aqui, ó, A negativo na letra A negativo na letra C, A negativo na letra E. Então, é uma dessas três a resposta. E o coeficiente B, como eu defino o coeficiente B? O coeficiente B, ele pode ser tanto maior que zero, positivo. O coeficiente B, ele pode ser menor que zero, pode ser negativo, e o B também pode ser, inclusive, zero. Como que eu sei cada um deles? Bom, o B é maior que zero quando o corte no eixo y, o B se associa com o corte no eixo y, como a parábola corta o y. Como a parábola corta o y. Então, o B é maior que zero quando corta o y subindo. Quando o corte da parábola é a perninha da parábola que sobe. Então, corta subindo é positivo. Quando corta descendo, o B é negativo. E o B igual a zero significa que o eixo y, ele é o eixo de simetria da parábola. Quer dizer, parte a parábola em duas metades simétricas, de maneira que o corte não se dá nem na subida e nem na descida. Então, isso é um resumo do coeficiente B. O eixo y é o eixo de simetria, reparte a parábola bem no meio. Bom, então vou analisar agora isso dentro desse gráfico. Olha só, essa perninha aqui, ó, é a perninha que está subindo a parábola. A parábola sempre ela é escrita, ela é desenhada da esquerda para a direita. Eu não posso pensar assim, desenhar a parábola para cá. Não, sempre da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, eu tenho aqui uma subida e aqui eu tenho uma descida. E observa que a perninha que corta o y é a perninha que está descendo aqui, ó. Então, corta na descida. Então, como o corte é feito na descida, eu sei que o B é negativo. Então, o A eu verifiquei que era negativo e o B também é negativo porque o corte é na descida. Então, A negativo com B negativo, eu só tenho na letra E, olha aqui, ó. Então, já sei que a letra E é a resposta. É a única situação onde eu tenho A negativo e B negativo. Então, já sei que a resposta é a letra E. Aí eu vou confirmar aqui com C positivo. Bom, e o C? O que o C determina? O C, ele também tem a ver com o corte no Y, só que é o local do corte, não é como é o corte. É o lugar, é o local, é o ponto do corte. Local
do corte no Y. E aí eu verifico. Quando o C é maior que zero, esse corte se dá na parte de cima. Então, vou colocar assim, ó, corte acima. Quando o C é negativo, quando o C é menor que zero, o corte é abaixo. Quando digo acima ou abaixo, abaixo do eixo X. E quando o C é igual a zero, ou seja, quando não tem esse termo independente aqui, desaparece, ó, ele não se manifesta, C igual a zero, aí eu tenho que a parábola passa na origem, não corta nem acima e nem abaixo. A parábola passa na origem, né, no cruzamento dos eixos cartesianos. Então, esse é um resumo para vocês dos coeficientes. E eu verifico onde é que é o corte aqui no eixo Y. O corte no eixo Y é nesse lugar aqui, ó. O ponto do corte é em cima. Portanto, esse ponto aqui ele é exatamente o termo independente, ele é o C. E como é em cima, então esse C é positivo, C é maior que zero. Então, ele confirma, né, o que eu já havia previsto. A menor que zero, B menor que zero e C maior que zero. Alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.